primeiro meio de transporte público de Campinas foi o bonde. No início, eram puxados por animais, mas depois passaram a funcionar por tração elétrica. Com o crescimento urbano, era necessário um meio de transporte que atendesse toda a população. Foi criada, então, a Companhia Campineira de Transportes Coletivos, CCTC, que monopolizou o transporte da cidade por muitos anos. Como Campinas era um grande centro empregador na década de 70, era preciso interligar os bairros mais distantes ao centro. Por isso, foram inseridas frotas de outras empresas. Era o fim do monopólio da CCTC. Foi criada uma Secretaria do Transporte que passou a se responsabilizar pela fiscalização e planejamento do transporte público em Campinas. Em 1985, foi instalado o Terminal Central, e de lá para cá são 11 terminais em toda a cidade, o que facilitou o acesso da população. Ao longo dos anos, o perfil do transporte público de Campinas mudou, mas até hoje há muito a se fazer para melhorar a estrutura da mobilidade urbana. Olá, está no ar mais uma edição do Diálogos e hoje iremos conversar sobre as dificuldades enfrentadas no transporte público em Campinas. Em pesquisa realizada recentemente nas vésperas da eleição, foi constatado que é o setor que mais preocupa a população campineira. É isso mesmo, Fábio. O programa de hoje vai mostrar o dia a dia das pessoas que dependem do transporte público para ir ao trabalho e estudar. E para conversar com a gente, recebemos aqui no estúdio o professor e doutor da Unicamp, especialista em trânsito, Carlos Alberto Bandeira Guimarães. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço desde já a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Professor, como a gente pode ver no nosso VT histórico, o que evoluiu de forma positiva no transporte público em Campinas? Pela que foi mostrado no VT, a gente percebe que a história do transporte público em Campinas é muito similar às grandes cidades brasileiras, né? O bonde puxado a cavalo, depois veio o bonde elétrico, os bondes foram desativados, implantou o sistema sob pneus, né? São os ônibus urbanos, inicialmente com companhias estatais, né? No caso aqui em Campinas, CCTC, em São Paulo, CMTC, né? Depois se evoluiu para as concessões, para as empresas privadas, né? E o sistema, ao longo desse tempo todo, foi se estruturando, integração, bilhete único, terminais nos bairros para otimizar a produtividade do sistema. Então é a história que em Campinas foi mais ou menos que aconteceu nas grandes cidades brasileiras nos últimos 30 anos. Mas hoje, apesar de todas as melhoras, o transporte público ainda apresenta muitos problemas, não é, Thaís? Isso, Fábio. A repórter Mariana Martins mostra o que os passageiros enfrentam no dia a dia, as principais dificuldades das más condições dos ônibus. Vamos ver? A cidade conta com aproximadamente 200 linhas de ônibus urbanos, gerenciados pela INDEC, e a principal reclamação dos usuários a respeito das más condições desses veículos é o atraso. Cada dia que passa, os ônibus estão péssimos, né? Você fica uma hora, meia hora no ponto de ônibus esperando o ônibus, ainda quando pega, o ônibus está lotado e cheio, né? Eu tenho problema, então vira e mexe, eu venho direto para a Unicamp, tratar aqui na Unicamp. Só que as condições de ônibus estão péssimas. Para você ter uma ideia agora, fiquei mais de meia hora para conseguir um ônibus para chegar aqui no Terminal Barão. Eu pego esse ônibus, dependo dele todos os dias. Mas se eu perco ele às 8h40, ele só vai passar 9h25. Mas ele nunca sai daqui 9h25, ele sai sempre atrasado. Em média, são realizadas 22 mil viagens por dia. São aproximadamente 500 mil usuários. O transporte público ainda é a única opção para muitos. Além dos atrasos, as más condições desses veículos têm sido motivo de grande descontentamento dos usuários. Cláudia é dona de casa e mãe. Para chegar ao trabalho e levar a filha para a creche, ela enfrenta dificuldades. As condições do ônibus são terríveis. Às vezes tem banco quebrado, os ferros que a gente segura também estão desparafusados. Também tem ferro para quem é baixinho que não se encontra, né? Só pensa nas pessoas altas. E a gente que não tem tamanho não tem nem onde segurar. Ainda mais quando está lotado, é um perigo, né? Eu acho que deveriam melhorar mais, ainda mais pelo preço que está a passagem, né? Então eu acho que as condições deveriam ser melhores, porque o preço da passagem está um absurdo. Só que os ônibus, eles não estão à altura do preço da passagem, né? Em apenas uma viagem, é possível perceber as terríveis condições que se encontram esses veículos. Falta manutenção, higiene e segurança para quem precisa se locomover por meio desse transporte. O ônibus da gente sempre quebra. E eles não põem um ônibus assim, eficiente, novo. É sempre ônibus quebrado. Tira um quebrado e coloca outro bagaço. Pego o ônibus todos os dias, né? Superlotado, nas condições precárias, o ônibus sempre quebrando.
Olha o horário, eu saí da minha casa às 6h30, olha o horário que eu tô chegando, né? Para trabalhar, então tá complicado, né? Um cadeirante foi pegar o ônibus e quase não conseguiu subir no ônibus. Ele subiu no ônibus, é verdade, mas só que o elevador do ônibus não fechou. Ficamos por 40 minutos dentro do ônibus para poder fechar o elevador. Essa semana passada mesmo, aconteceu um imprevisto também no cadeirante, entrou no ônibus, tivemos que descer na mão, por causa que o elevador não fechava. Tiveram que chamar, a empresa teve que chamar o mecânico para poder conseguir fechar o elevador do ônibus. Tem banco que está solto, que cai, tem uns que não tem nem lugar, o banco está fora, a almofada está fora do lugar, está o ferro fora. Sujo também, você encosta, ó. Tá vendo? Não dá uma limpada no ônibus, ó. Tá a prova para ver, ó. Segundo a INDEC, são registradas em média cerca de uma denúncia por dia a respeito da falta de manutenção e segurança desses veículos. Já foi feita a reclamação, liguei lá, estou pedindo para várias pessoas fazerem a mesma reclamação, né? E eles não tomam a devida providência. Nós procuramos o secretário de Transporte de Campinas e ele nos deu o seu posicionamento a respeito das más condições. Vamos ver? Uma outra questão diz respeito à renovação da frota. Essa renovação ela é feita de forma periódica. Toda vez que nós temos os ônibus que vencem o prazo de validade, né, ou as empresas já antecipadamente preveem uma substituição, ou nós acionamos as empresas para que seja feita a substituição. Casos pontuais, eu chego no ônibus e eu percebo que tem um banco rasgado, que tem uma campainha que não funciona, que acontece alguma coisa. Nós temos o nosso telefone para reclamações, que é o 3772-1517. Qualquer usuário pode, a qualquer hora do dia ou da noite, porque ele funciona 24 horas por dia, ele solicitar e reclamar aquele problema. Professor, por que a frota de Campinas tem tantos problemas? O senhor concorda com a posição do secretário? Não, veja bem, quando você faz o processo licitatório das concessões do serviço de transporte público, né, que são permissionárias que a gente tem na cidade, nos editais é muito bem explicado quais são as condições e a qualidade da operação que você espera, tá certo? Então, como ele bem colocou, existe a questão da renovação de frota, que está relacionada à idade média dos veículos, tá certo? Isso tem que estar sendo fiscalizado pelo órgão gestor, que no caso é a INDEC, ela que gera o transporte público, né, fiscalizando as permissionárias, para ver se os veículos estão em condições de operação e fiscalizando com bastante vigor essa questão da qualidade da frota que está oferecendo o serviço. Na realidade, as empresas, elas procuram, às vezes, o balanço do equilíbrio financeiro da operação. Então, se você notar ali, a reclamação também não é só a questão da qualidade dos ônibus, tem a questão do intervalo entre os ônibus, tá? Que nós chamamos de transporte de headways. É o tempo que passa um ônibus para passar o outro na mesma linha, tá? Então, isso, se você atrasa no período de pico, provoca superlotação dos veículos, por exemplo, tá certo? Então, mas a empresa pode fazer isso por quê? Porque você, aumentando o headway, precisa menos ônibus para circular na linha, eles andam mais cheios. Então, são formas na operação que o órgão gestor tem que controlar. E em relação a infraestrutura mesmo do veículo, a coisas quebradas e tal, você acha que a manutenção é inadequada que eles dão? Aparentemente, o que está mostrando, tem coisas ali que são muito grosseiras. Por exemplo, banco rasgado, banco solto, o lugar de apoio do usuário que fica em pé solto. Isso aí é coisa que não se pode permitir. Por quê? Isso tem impacto na segurança. Imagina esse ônibus com banco solto faz uma frenagem de emergência. Esse banco se solta, pode provocar aí ferimento até graves nas pessoas, nos ocupantes do veículo, tá certo? É uma questão de segurança aqui investindo nisso. O caso que você falou do elevador que travou para atender o cadeirante, é grave, tá certo? Pega um cadeirante, vai subir, o elevador trava, o ônibus fica 40 minutos parado. Isso realmente caberia ao órgão gestor estar mais atento a isso, porque pelo relato dos usuários, parece que essas coisas são frequentes, né? E quando se fala de transporte público, um assunto que não passa batido é a segurança, não é, Thaís? Exatamente. A próxima reportagem traz um assunto complicado e polêmico. A saída dos cobradores afeta a segurança? É o que você confere agora. O número de assaltos em ônibus na cidade de Campinas teve um crescimento superior a 600%. No primeiro semestre de 2015, foram registradas 22 ocorrências de assaltos.
Já de janeiro a junho deste ano, foram 157 ocorrências, ou seja, 7 vezes mais do que o mesmo período no ano passado. Já fui roubado dentro de ônibus, já fui roubado inclusivamente eu fui roubado faz umas 3 semanas. Segurança, entretanto, engloba muito mais do que poder concluir o trajeto sem correr o risco de ser assaltado. Os problemas não acabam por aqui. Excesso de velocidade, superlotação e falta de fiscalização. São problemas que fazem parte da realidade de quem utiliza o transporte público em Campinas. Volta no horário de picão mesmo, você vai ver só. Vai lá na Moraes Salles também para ver umas 3 filas que tem mais. O motorista Pedro, na função há 5 anos, salienta a falta de segurança para os passageiros, que não possuem nem mesmo cinto de segurança à sua disposição. Simplesmente, né? Porque aqui a gente é obrigado a ter que usar isso aqui. Diz que é lei, né, municipal, mas eles não têm segurança nenhuma. Uma freada brusca pode machucar alguém aí e infelizmente a gente está sujeito a toda hora a sair na rua. Além disso, com o corte dos cobradores de ônibus, os motoristas precisam ter atenção redobrada no trânsito. Tarefa difícil para quem percorre vários quilômetros na companhia de mais de 80 pessoas por viagem. É o que conta Francisco Rodrigues, motorista há 17 anos. E às vezes fica difícil porque depois que tiraram os cobradores, colocaram uma lei que a gente não, dizendo que a gente não pode movimentar o ônibus, enquanto a gente está dirigindo não pode voltar troco. Tem que parar o ônibus e voltar a troco. Segundo a INDEC, o corte dos cobradores foi uma tentativa de diminuir a criminalidade dentro dos ônibus, pois se não há dinheiro em circulação, não há necessidade de alguém responsável pelo troco. Portanto, não há o porquê de um cobrador. Apesar da tentativa de diminuir o número de assaltos dentro dos ônibus, a criminalidade persiste ao redor dos terminais e pontos de ônibus. Como você pode ver, esse é o trajeto que o passageiro tem que fazer para sair do terminal central e ter um acesso até a rua. Enquanto isso, os passageiros embarcam numa situação incerta quanto à segurança do destino percorrido. Inclusive, a gente pode citar o exemplo de uma senhora que morreu ao cair de um ônibus em movimento. A gente tem dados da INDEC que falam que a cada 25 minutos uma infração é cometida por um motorista. Professor, esse alto índice é em decorrência do despreparo dos motoristas ou sobrecarga de trabalho? É difícil avaliar, porque você tem que fazer um estudo mais detalhado, né, de causas e efeitos. Pode ser as duas coisas, tá? Parte de despreparo dos motoristas e parte de sobrecarga de trabalho. É difícil dizer para você como é que você possa avaliar isso, a não ser que você faça um estudo mais de causas e efeitos, né? Mas provavelmente é uma combinação dos dois fatores. Mas caberia às empresas, junto com a INDEC, estudar isso e tomar ações para mitigar esse tipo de problema, né? E sobre esse assunto polêmico, a INDEC também deu seu posicionamento. Nós temos cerca de 8% de pagantes em dinheiro. Isso representa, dividido pelas 22 mil viagens que nós temos por dia, são 22 mil viagens nas nossas 205 linhas, nos nossos 1.250 ônibus que circulam aqui. Então, nas 22 mil viagens, representa em torno de 3 a 4 pagantes em dinheiro por viagem, que é uma quantidade muito baixa. E o motorista ele pode, com o veículo parado, fazer esse papel, né, que é o papel de dar o troco ou de receber o valor em dinheiro tal, para essa quantidade tão pequena de passageiros. E é isso que está ocorrendo de fato aí na prática, não trazendo nenhum tipo de insegurança, entendeu? Professor, o fato dos motoristas assumirem essa dupla função prejudica a segurança dos passageiros e do próprio motorista? Não, é porque assim, ele só pode movimentar o ônibus quando ele termina de fazer a operação de cobrança. Né? Como 92% dos usuários pagam com o cartão, tá certo? Não existe uma movimentação financeira. São esses 8% que estão em dinheiro, que provavelmente são usuários não do cotidiano, né? A pessoa que eventualmente usa o ônibus, e ele tem que fazer toda a operação e ele só pode movimentar o ônibus quando ele terminar de fazer tudo isso. E a respeito das verbas destinadas pela Prefeitura? Em 2015, foram 45 milhões divididos por semestre. Neste ano, o valor é 40% mais alto. É o que você acompanha agora com o secretário de Transporte. Os custos do sistema, no mínimo, acompanharam a inflação. É só pegar a inflação de 4 anos
você vai ver que supera a faixa de 50%. Então, qual é o milagre? Como é que isso é possível? É através do subsídio. Então, o subsídio acabou sendo aumentado, apesar de todas as ações de otimização que fizemos para reduzir custos, fizemos muitas. Nós reduzimos frota, mudamos linhas, mudamos trajetos, fizemos muita coisa para reduzir o custo operacional. Há uma necessidade de subsídio que tem que ser complementada. Por isso, desses aumentos. E, professor, mesmo com toda essa verba destinada pela prefeitura às empresas, o serviço ainda deixa muito a desejar. Você acha que é usada de forma inadequada essa verba? Tem que ver o seguinte, porque na realidade a forma de permissão do serviço em Campinas, eu não tenho mais ou menos assim, conhecimento detalhado como é. Acredito que seja, você paga o operador por quilometragem. Na realidade, a prefeitura paga as empresas pelo uso da frota de ônibus. Tá? Ela fica com a arrecadação, tá? E paga X reais por quilômetro percorrido pelos ônibus. Tá? Por isso que pode ter o subsídio. Tá? Porque você tem a tarifa, tá? Ela fica o dinheiro da tarifa, tá? E tem o custo de pagar a quilometragem da frota que ela percorreu. Então, se a tarifa não cobre esse custo, ela põe o subsídio. Tá? Isso não tem nada estranho, normalmente é comum se fazer isso. O que ele está dizendo é o seguinte, para garantir a tarifa, tá certo? Frente ao aumento de custos de operação das empresas, que cresce pelo menos igual à inflação, isso é o que ele está falando. Tá certo? A prefeitura foi obrigada a aumentar o subsídio. Tá certo? Agora, isso tem que ser olhado em conjunto com a qualidade da operação. Porque uma forma de você também fazer o equilíbrio econômico é piorando o serviço, tirar ônibus, põe menos ônibus circulando, diminui a quilometragem. Tá certo? Para atender o mesmo número de pessoas. Se você faz isso, o que acontece? É ônibus cheio, intervalo maior de ônibus, a manutenção dos ônibus, que custa para as empresas, piora, tá certo? Então, se você olhar bem o cenário, muito desse resultado do serviço ruim pode estar advindo de um desequilíbrio dos custos do sistema. Os ônibus agora vão contar com o sistema de reconhecimento facial. Vamos conferir? A tecnologia vai constatar na catraca dos veículos e dos terminais se o usuário do bilhete único é o titular do cartão. O objetivo é evitar que os passageiros passem seus benefícios a outros. A medida vale para as categorias gratuito, idoso, escolar e universitário do bilhete. O sistema de biometria coleta e armazena fotografias do usuário quando ele passa o cartão do validador e as compara com a foto do cadastro. Confirmado o uso indevido do bilhete, as penalidades previstas estão desde uma advertência até o cancelamento do benefício. Até o final do mês, a biometria facial deve estar presente em todos os veículos. Professor, com tanto problema no transporte, é realmente necessário esse investimento? É uma prioridade? É porque, veja bem, eu falei no início, tem muita gratuidade. Você viu lá, tem escolar, idoso, universitário, tinha mais um. Tá certo? Quer dizer, isso na realidade onera o sistema. Porque, do ponto de vista de custo, o que paga a tarifa cheia, o que paga a tarifa menor, usa o serviço do mesmo jeito, tá certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, por exemplo, eu sou um universitário, eu tenho o cartão universitário, preencho com 30 passagens, tá certo? E passo para minha família inteira, fim de semana, presto para minha mãe, presto para eu usar, tá certo? O benefício não é para isso, tá certo? Então, esse tipo de fiscalização tem acontecido, há estudo para fazer isso em São Paulo, em vários lugares, porque esse tipo de ocorrência está ficando comum. Na realidade, perde o objetivo da gratuidade. Né? Você ter o idoso, por exemplo, que não, pela idade dele, que ele não paga a passagem, se ele pega o bilhete dele, passa para um que não é idoso, esse idoso está usufruindo um benefício que não é dele. Tá? Então, vale a pena você investir, tá certo, nisso. Porque isso aí ocorre que a gente chama de... Você está descaracterizando esse tipo de benefício, tá certo? Se você não controlar isso pode ficar onerando mais ainda o sistema, que você vai ter mais viagens feitas por gente que não paga, por estudante que não é estudante, tá certo? Uma coisa que, infelizmente, é verdade quando se trata de transporte público é as pessoas que têm que sair horas antes para poder chegar no horário nos compromissos. É o que você confere agora. Elcio é mais uma das pessoas que utiliza o transporte público todos os dias.
Ele sai de Hortolândia às 6 horas da manhã e enfrenta 1h30 de viagem para chegar ao trabalho. Bom, o trajeto da minha casa até o trabalho é bem complicado, porque eu tenho que pegar um ônibus de Hortolândia até Campinas, que é aqui na rodoviária, aqui em cima. O ônibus demora bastante, cerca de meia hora ele passa. Então é complicado, você já acorda atordoado para começar o dia. Assim como Elcio, o cotidiano de quem utiliza o transporte público em Campinas não é fácil. As reclamações são constantes e a insatisfação é visível. Que a gente passa 2 horas para esperar. Nossa, é muito fraco, acho que devia ter mais horário, sabe? Digamos, de 15 em 15 minutos, meia hora, entendeu? Você passa 2 horas aqui para esperar o transporte público. Então isso atrapalha muito, porque a gente tem horário para chegar no trabalho, entendeu? Eu não gosto, eu acho que é muito falho, entendeu? Além da passagem ser muito cara, eu acho que falta muita coisa. Os ônibus são muito sujos, falta muita coisa ainda para melhorar, né? Segundo uma pesquisa realizada pela INDEC, 500 mil pessoas utilizam o transporte público de Campinas todos os dias. Desse total, 73% utiliza para ir trabalhar. Mas enfrentar o trânsito e as viagens longas prejudica não só a rotina, mas a saúde do passageiro, como explica André Bordion, responsável pela ONG de mobilização social Minha Campinas. Imagina você passar 2 horas dentro de um transporte público, que muitas vezes com calor, você não tem um ar-condicionado, aquele movimento do ônibus, tudo balançando, o motorista querendo chegar rápido porque ele tem um horário para cumprir, você não tem uma qualidade, um conforto nos bancos, muitas vezes os ônibus estão lotados, você vai ter que ir em pé nesse processo. Com certeza, 2 horas nesse processo, o estresse da pessoa fica em níveis muito altos, né? Não é possível que as pessoas consigam andar de ônibus nessas condições e ficarem tranquilas, né? Então é um processo que afeta com certeza diretamente na qualidade de vida dos usuários de transporte público em Campinas. E para quem tem dupla jornada, fica ainda mais cansativo. É necessário aproveitar o máximo de tempo enquanto está no ônibus. Você já acorda atordoado, você fica mais cansado, é muito cansativo. Tem hora que eu não aguento, durmo no ônibus, tem que aproveitar esse tempo para dormir, porque você acorda muito mais cedo, porque você vai de ônibus e não de carro. Então você acaba substituindo muitas vezes o ônibus pela sua cama. Você dorme no ônibus porque não tem como descansar muito em casa. E não é só abrir mão do sono, mas também encontrar outras formas para estudar. Em época de prova não tem segredo, você tem que fazer o resumo, levar no ônibus e ler. Ler e ler muito, porque ou você acorda para pegar o ônibus ou você acorda para estudar. Agora Elcio sai do trabalho, enfrenta o horário de pico para chegar à faculdade e isso resulta em mais 1h30 dentro do ônibus. Ao todo, são 4h30 por dia, 22 horas por semana e mais de 112 horas por mês no transporte público de Campinas. Bom, agora eu terminei a aula acaba normalmente umas 10h20 e o penúltimo ônibus é o das 10, eu já perdi. Então estou esperando das 10 para as 11 e eu vou chegar em casa lá para meia-noite e meia. E agora o horário é mais tranquilo, o trânsito é mais ameno, mas eu chego muito tarde, é bem cansativo. E no dia seguinte tudo começa de novo. Você acha que o dia do Elcio acabou? Ainda não. Ele ainda tem uma viagem de 1h30 para casa. Professor, o senhor acha que a redução do valor da tarifa é possível? É possível desde que você aumente o subsídio, tá certo? Isso é uma conta que você tem que equilibrar. Então, acho que tem que se pensar formas de se garantir um serviço de um transporte de qualidade para as pessoas, né? Isso é tarefa do Estado fazer isso. E ele tem que procurar a política social ou política pública adequada para garantir esse tipo de direito, tá? Eu acho que se tem uma visão plenamente de você oferecer um serviço que é remunerado, né, uma visão talvez puramente capitalista pura, né, remunera o serviço, via subsídio, paga, tá? Eu acho que tem que ter um pouco de um caráter mais socializante desse tipo de serviço, né? Porque tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Professor, analisando todo esse contexto histórico que envolve o transporte público em Campinas, é possível reestruturar o sistema e fazer uma coisa eficaz? Sim, com certeza, né? Isso que eu falei para você, essa implantação dos primeiros corredores de BRT vai ser uma amostra para a cidade como é que você vai ter um sistema realmente estruturado que oferece uma boa qualidade de serviço, sem fazer grande investimento. Porque as pessoas geralmente associam o transporte de qualidade com o transporte sobre trilho, né? Você fala para o transporte por bom é metrô, né? Não sei, se você pegar a linha 2 em São Paulo, não sei se é bom, porque só anda que nem lata de sardinha, né? Trem que passa direto na estação, tão cheio que tá certo? Mas realmente o metrô Mas metrôs são caríssimos. Metrôs são coisas
quase inviáveis de você ficar implantando prototipo. Custa coisa de 10 mil dólares o metro de túnel, coisa vai dar cara. Então, fica em grandes corredores muito densos. Mas esse sistema BRT, que eu sou um fã adoroso do BRT, é uma forma de você estruturar um transporte público para a cidade do Porto de Campinas, até 2, 3 milhões de habitantes, de qualidade. Você vai em Bogotá, com uma cidade de 10 milhões de habitantes, tem o Transmilenio, que é BRT. Eu andei nele, é bom. Anda em calha, é grande os ônibus, passa ônibus toda hora, funciona. É cheio no pico, mas eles andam. Entendeu? Então, isso não é um investimento altíssimo para você fazer, né? Então, eu estou muito esperançoso com essa experiência que vai implantar em Campinas, do primeiro sistema BRT, de ver, até para a população perceber esse tipo de qualidade desse tipo de serviço, né? Como é o móvel em Belo Horizonte, que está funcionando agora, tá vendo? Curitiba já tem isso há muito tempo. Aliás, Curitiba é referência no mundo, você vai nas cidades que eu conheço fora, o BRT é uma criação de Curitiba, né? Aquela estação tubo, que o outro para em corredor. Estou imitando, Cidade do México, Lima, Bogotá, Melbourne, nos Estados Unidos já tem, Portugal, entendeu? Não é um sistema caro, né? Não é um investimento altíssimo. Né? Do ponto de vista que você fala, então, é um sistema sob trilho, que é caro. E dá uma boa qualidade de serviço. Os ônibus têm Wi-Fi, tem ar-condicionado. Tem custo isso? Tem. Então, cabe à sociedade discutir o que ela está disposta a pagar para garantir esse tipo de qualidade de serviço para a maioria da população, que é o que usa o transporte público. Então, acho que tem muito espaço para melhoria. Professor, agradecemos a sua presença hoje aqui no nosso programa, no Diálogos. Tenho certeza que você esclareceu não somente as nossas dúvidas, mas as dúvidas da população campineira. Eu acredito que deixou um ar de esperança, que existe uma solução ainda para o transporte público em Campinas. Eu que agradeço o convite de vocês e realmente temos que acreditar, porque realmente há essa possibilidade de melhorar bem o serviço. Isso é possível, está ao nosso alcance isso aí. E hoje no Diálogos conversamos com o professor e pesquisador da Unicamp, Carlos Alberto Bandeira Guimarães. Agradeço a presença do senhor professor novamente e a presença de você que nos acompanhou em mais uma edição do Diálogos. Obrigado e até a próxima. Obrigada, professor, e até a próxima.